Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Para o dólar, usei esses dados aqui e para o índice, esses daqui. Olha só, gente, o contexto. Vou começar pelo contexto. Eu tentei 3 operações no dólar hoje, tá bom? E estava com uma visão vendedora. Então, na hora que eu me posicionei, eu tirei esse print. Se a gente dar uma olhadinha aqui, olha só. A gente tem DI para baixo, certo? Que eu sempre falo para vocês. Temos os títulos também mais negativos. A gente tem o DX, que é a cesta de moedas, ela está um pouco mais negativa. Reparem que frente a algumas moedas aqui, o dólar ele está um pouquinho forte, mas é pouca coisa. Por exemplo, as moedas que eu tenho mais atenção são essas de cima, né, que eu já falei para vocês. Então aqui a gente vê que frente ao JPY, que é o iene, né, a moeda do Japão, ele está só 0,03 positivo, é pouca coisa. E aí eu fiquei um pouquinho de olho nesse SEC aqui, que é a coroa sueca. Mas as que têm o maior impacto dentro da cesta, que eu já falei para vocês, são essas três aqui, tá bom? O euro, o iene e a libra esterlina. De resto, tá mais negativo, frente aos emergentes também. A gente dá uma olhadinha aqui nos futuros. Então, a gente tem o Ibovespa mais positivo, SP500 e Nasdaq mais positivos. Também penso em um dólar mais para baixo. Dei uma olhada no WTI, né? Não tem uma pressão inflacionária, né? A ponto de puxar dólar para cima, pressionar, né? Até aí tudo bem. Commodities levemente positivo, pouca coisa também. Ele vai mais ao contrário ali o dólar, mas está levemente positivo, não é muito. De qualquer forma, eu tive uma visão mais vendedora para dólar, tá? Então eu vejo um VIX negativo, então eu penso que os investidores não vão ter tanto receio de investir ali nas bolsas, né? Não está gerando muita aversão a risco. O que mais que eu olhei? O T10, né? O título americano tem uma referência muito boa, tá menos 0,69. Eu consegui ver um cenário mais pesado para dólar. E aí vamos lá, para índice. O índice ficou aquele mistério. Eu tenho optado bastante pelo dólar e estou esperando realmente abrir mais as ações, né, no nosso mercado aqui, para que a gente consiga entender para onde o mercado quer ir. Se a gente dá uma olhada aqui, né, nas bolsas que podem acompanhar tudo, os futuros estão mais positivos, né? Penso numa compra mais para índice. Tem o setor de energia, metais e agrícola, tá vendo? Mais positivos, como eu falei aqui, junto com as commodities, né? Europa está um pouco mais negativa, né? Um pouco mais pesada. E a questão da Ásia e Pacífico, a gente tem aqui, olha, Xangai, Hansen, meio a meio, né? Então a gente tinha que ver como que ia abrir esse minério de ferro, né? Como que depois ia continuar a movimentação dele. De primeiro momento, quando a gente olha aqui, olha, as 10 e 9, ele estava, né, 1% de alta. E os petróleos também mais positivos. Então, dava para pensar um pouco numa compra, né? Uma compra mais no mini índice. As ações ainda estavam abrindo algumas, né? Vejam que aqui já tem 10 e 8, aqui já estava mais atualizado. Uma outra ali que eu acho que ainda estava fechado na tabelinha quando eu olho lá geral, né? No Profit. Então, gente, um cenário mais vendedor para dólar, mais comprador para índice. E aí, olha só, minhas operações. Vejam que eu coloquei uma outra tabelinha aqui no meio, porque eu ainda não consegui organizar minha tela. Mas é a mesma tabelinha, é porque eu vou explicar para vocês daqui a pouco a diferença dessas corretoras aqui, tá? Mas vamos falar primeiro da questão aqui do dólar. Fiz as marcações, né? Eu vi até que hoje duas linhas ficaram muito próximas, né, do delta 1 e delta 50. Eu até olhei duas vezes para ver se eu coloquei errado, mas eu vi que estava certinho mesmo. Então, tanto para as máximas, né, como para mínimas, tá vendo que eles estão em cima? E aí eu vi que não tinha, até então, né, eu vi que não tinha erro nenhum. E aí, beleza, o preço abre por aqui, faz as correções na médias e vai descendo. Fui olhando também gráfico menor para poder ir acompanhando ali por dentro. E aí eu fui vender aqui embaixo, gente. Minha primeira venda foi aqui embaixo. A minha intenção foi, minha ideia, né? Foi bem simples assim, básica e objetiva. Olha só. O preço, né? Tá vendo? Ele desce, faz essa correção aqui, segurando perto, né, dessa região, que é uma possível mínima. Quando ele rompe a região, simplesmente eu acreditei no rompimento, que ele pudesse continuar descendo. Só que o preço fica brigando um pouco aqui. E aí, olha só, tem bastante flechinha, mas eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira venda foi aqui. Vejo que ele desce só um pouquinho, não consegue pegar minha parcial. Eu coloquei uma parcial de 5 pontos, gente. Depois peguei, desci, diminui um pouquinho para 4 pontos, nada dele pegar.
vi que estava um movimento meio estranho, coloquei no 0 a 0, ele me tirou aqui. Eu falei, ok. Se eu sentir confiança, eu entro de novo. Aí foi o que aconteceu, o preço enrola. Início eu olhando aqui também, ó, tempo gráfico menor, tá vendo? Ele dando umas enganadas ali no movimento. Vendi de novo, fiz a parcial. Nesse momento aqui eu achei que ia, porque entrou uma barra bonita, né, com volume. Eu falei, agora vai. Eu pensei, agora vai com tudo, e não foi. Então, eu entrei aqui de novo, saí, fiz parcial e saí aqui em cima, tá vendo? Ok, já tinha tentado duas vezes. Então, uma saí com um 0 a 0 praticamente, essa daqui saiu um lucro bem pequeno por causa da parcial. Falei, vou tentar mais uma vez. Entrei aqui, gente, fiz a parcial, consegui fazer a parcialzinha de novo, preço enrola mais um pouco, volta e me tira aqui. Então, veja que eu tentei três vendas, né, meio que dentro ali da mesma região, acreditando no rompimento. Meu alvo principal era o quê? Além dos cálculos que tinha aqui, né, das possíveis mínimas, tem esse pavio aqui, tá vendo, gente? Eu deixei uma linha aqui, porque quando a gente coloca o indicador, a gente esse outro aqui, ó, o livro visual, a gente conseguia ver um acúmulo aqui bem grande de ordens ali para compra, né? Depois dessas daqui foram aparecendo mesmo, então assim, estavam menores, né? Não tinha como, não tinha, na verdade, assim, deu para perceber que não ia cair esse preço, sabe? Não tinha como ficar mais posicionada porque eu vi que tava meio estranho. Eu falei, não vou tentar de novo. E olha que eu tentei três vezes, né? E aí aqui, gente, que eu falei pra vocês, olha só, deixa eu só tirar isso. Desse lado aqui, vocês viram que eu falei que coloquei uma outra tabelinha do ranking, porque eu modifiquei as corretoras. Essas daqui, o pessoal até me deu a dica lá nos comentários. Essa daqui é mais para índice, tá bom? Na verdade é de índice, as corretoras que movimentam mais o mini índice. Essas daqui, gente, eu configurei mais para dólar. Ainda acho que faltam alguns ajustes, preciso confirmar mais umas coisinhas, mas eu deixei para ajuste. Então, os amarelos eu coloquei mais como as corretoras mais assim, que eu tenho que ficar mais em alerta, né, para dólar. A questão do azul são umas que têm um potencial de entrar com mais lotes no dólar também, fiquei de olho nelas. E as laranjas é o estrangeiro que fala, né? O gringo. Então eu coloquei ali Goldman, o Morgan, né? A BGC, então eu coloquei de laranja. Mas resumindo, né? O que eu tô olhando aqui? Todos esses que estão com cores, eles são mais importantes. Então, o ideal, eu acho que é que, assim, eu acho que o certo é que a maioria deles estejam todos de um mesmo lado, né? Então, no caso aqui, eu acredito que se eu, por exemplo, no dólar, né, tô com a intenção de vender, o ideal é que a maioria desses estivessem todos aqui, ó, na ponta vendedora, né? E não meio a meio, assim, eu acho que isso foi uma negligência ali, que eu vou ter que me atentar com mais cautela, né, olhar direitinho, porque isso sim poderia mostrar um mercado meio assim, aquela guerra, né, metade metade. Isso faz sentido. E aí, de qualquer forma, então, como tá meio indeciso, eu falei, olha, eu não vou fazer mais nada, que eu já tentei três vezes, né? E não tinha muito o que fazer. Então, para o índice, foi um cenário também que eu achei um pouco confuso. Esperei abrir as ações, fiquei olhando, né, que nem eu falei para vocês. Só que, como o dólar já estava fazendo aquele movimento estranho, eu já falei, vixe, o índice também vai ficar. Mas, por incrível que pareça, eu acho que o índice ele ainda entregou um movimento melhor. Eu, como gosto de comprar, né, perto das médias, que eu sempre falo para vocês, as médias também assim, né, ó, com alinhamento, tudo, eu acho que o índice ele ainda entregou um pouco melhor, tá? É que eu fiquei já posicionada lá no dólar. Mas eu acho que o índice, tá vendo? Ele deu algumas oportunidades. E aqui, ó, eu tô nos 2 minutos, tá? Olha, pelos dois, eu acho que poderia ter dado algumas entradas aqui, talvez, acredito que sim. Tá mais claro, né, a visualização. Se a gente olhar o 1 minuto também, tá vendo, ó? O 1 minuto ele é meio chatinho para se posicionar devido aos ruídos, né? São candles assim que, por eles serem muito curtinhos, movimentam muito rápido. Então, dependendo de onde você coloca o stop ali, você acaba sendo violinado. Então, é melhor realmente, eu prefiro o 2 e o 5. Mas eu coloquei um para estudo, né? Igual eu falei para vocês, para estar olhando a barra ali por dentro. Mas eu acho que se a gente olhar o 2 e o 1, eles estão fazendo um movimento muito parecido e o 5 também. Só que o 5, tá vendo? As correções do 5 são menores, visualmente falando, né? Então, olha só. Então, acho que se fosse para fazer, sei lá, uma compra no índice, eu acho que eu pegaria por aqui, né? E nos dois, ia deixar passar um pouco essas entradas aqui no 1 minuto. É uma ideia, né? Uma visão. De qualquer forma, eu fiquei de olho no dólar, né? Esperando esses movimentos vendedores. Aqui embaixo já reverteu toda a tendência, né? Se a gente dá uma olhadinha na tabela agora,
a gente vê o... Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá vendo? É ruim isso, né? Eu tô tentando me organizar ainda com os monitores, olha. Aqui a gente ainda vê, tá vendo? A ponta curta do DI parece estar querendo positivar. Agora tá ganhando um pouco mais de força, tá vendo? O dólar ganhando um pouco mais de força frente às outras moedas. Então, acho que já é um cenário que ele reverteu mesmo, gente. Reverteu. Eu já não faço mais nada, né? Porque eu tentei, essas 3 vendinhas não foi. Pra mim tá ótimo, chega por aí. Fiquei praticamente no 0 a 0, tá? Então, olha, 2 operações realmente, né, no 0 a 0. E essa daqui deu um gain bem pequenininho, é praticamente o 0 a 0 também. Mas para o dia de hoje, né, gente? Começamos a semana, graças a Deus, mais um dia. E vamos lá, né? Eu acho que tá bom. Então, o vídeo de hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.